Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje vamos lá com mais muitas identificações de equivérias. Eu tô fazendo esses vídeos para ajudar vocês e a mim mesma a identificar todas essas plantas. Assim vocês conseguem, tanto aí quanto aqui, um catálogo aí de suculentas identificadas do gênero Echeveria. Espero que estejam gostando. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? A primeira Echeveria que eu quero mostrar hoje é a Echeveria Canti. Essa é uma planta de difícil cultivo. Eu pelejo muito com ela. Tem época que ela tá bonita, tem época que ela tá bem feia. Eu tive que replantar ela porque ela tava bem estranha por causa do excesso das águas da chuva. Não pode ser cultivada no tempo não, tá, gente? Eu é que sou teimosa de deixá-la no tempo. É bom vocês protegerem do excesso das chuvas. Ela morre também por podridão de caule com facilidade. Segunda Echeveria é a Echeveria diva. Essa é uma planta, gente, que ano passado eu quase perdi na época de chuvas. Ela estava enorme, ainda tá grande, ó, ainda tá grande, mas ela estava muito maior que isso. Eu acho que eu demorei para replantar, por isso que ela quase morreu. Ela dá brotinhos embaixo. Eu acho essa planta de fácil cultivo, sim, embora eu tenha quase perdido, é por conta da minha demora para replantar, ok? É uma planta muito resistente, eu acho. Echeveria bembades. Olha só, a minha tá mais lenta, eu queria que ela fosse mais rápida. Eu comprei ela pequena, né? Eu devia ter comprado ela grande, viu? Ela é linda, gente, muito bonita essa planta, ó. Sabe aquela planta de roseta simétrica, roseta perfeita? É a Bembades. Eu acho ela maravilhosa. Ela cresce mais ou menos uns 15 centímetros, tá? Eu considero até agora bem tranquila. Cultivei a minha nas chuvas. Outra suculenta que eu acho bem tranquila é a Hércules. Bom, eu comprei essa daqui como Hércules, tá, gente? A minha, ela nunca ficou rosada. Não sei se Hércules fica rosada. Ela puxa mais pro vermelho, assim, mas nem tanto também. Ela fica com uma cor diferente. Meio diferente essa planta. Eu comprei essa como Hércules. Não acho ela nada parecida com a Orion. Porque a Orion é rosa, né, gente? Ó. Totalmente diferente a cor. Essa daqui, gente, eu não sei a identificação. Eu acho que ela é só uma híbrida de Lútea. Olha só como é linda. Ela é meio acinzentada. Uma planta lenta de difícil cultivo, como todas da família das lúteas que eu tenho até agora, pelo menos. Eu acho essa planta bem difícil. Ela demorou a engrenar, demorou para crescer e é demorada para crescer pra caramba, viu? Eu achei ela, eu costumo cultivar ela sob uma prateleira, meio protegida do excesso de água. Ela já está cobrindo a boca da lata, né? Porque eu não gosto quando a planta recebe água demais da chuva, principalmente dessa família de lúteas, porque elas acabam apodrecendo e pegando olho negro. Uma outra Echeveria que eu quero mostrar é a Elegans. Olha só, a Elegans forma colônias, gente, espontaneamente, tá? Olha que planta linda. No exterior eu acho que ela é conhecida como Snowball. Aqui no Brasil ela é conhecida como Elegans. Ela não gosta de excesso de chuvas também. Então eu cultivo ela nesse vaso de cimento, bem rústico, ó, que eu fiz. Pintei aqui de amarelo, laranja, sei lá. E ela foi bem no vaso de cimento. Ela não apodreceu. Eu tive uma outra anterior que estava num vaso de plástico que apodreceu, tá? Então eu preferi colocar ela nesse vaso mais sequinho de cimento. Mais uma Echeveria belíssima é essa aqui, ó. É a Alba Beauty. Gente, essa Echeveria não faz muito tempo que tá comigo, mas ela pega uma coloração magnífica no inverno, tá?
Muito linda essa planta. Outra recém-chegada é a Echeveria Rosalinda. Ela tem pelinhos, tá? Levemente. Olha só. Ela tem um pouquinho de pelinho ali, ó, no finalzinho da folha. Diz que fica bem vermelha no inverno. Ela tá começando a colorir. Olha que linda. Mais uma recém-chegada, Echeveria Strawberry Ice. Essa também é uma planta bem colorida, gente. Aqui no Brasil, talvez ela não fique tão colorida quanto no exterior, porque aqui não faz tanto frio. Mas eu espero vê-la bem colorida por aqui. Mais uma linda suculenta branquinha com pruína, Echeveria Raffine. Eu já vi essa planta lá na casa do Márcio, um pouco maior, na faixa de 15 centímetros. Achei planta linda, gente. É bem delicada, as folhas são miúdas, sabe? Olha que plantinha mais fofa. Gente, aqui é uma Echeveria bem miudinha, a Echeveria mebina. Essa é uma planta que forma colônias. Ela vai aumentando, vai se multiplicando no caule. Ela às vezes fica bem confusa. Mas depois, olha, aqui eu separei algumas mudas e consegui uma muda de mebina mais bem formadinha. E eu acho uma planta lenta, tá? Mas ela é bonita e ela é bem pequenininha e fica bem colorida. Essa aqui é uma Echeveria Chantilly variegata. Gente, ela tá feinha assim porque ela foi derrubada aqui no meu cultivo. E eu não replantei ela novamente, ela ficou toda torta. Também não gostou muito da chuva, essas manchas todas é por conta da chuva. Ela pega fungo com facilidade, tem que tomar cuidado com essa planta. Aqui, gente, eu tenho uma Echeveria que fica até grandona. É a Echeveria Susan. A minha tá toda feiosa, toda mal cuidada. Tá precisando de replante. Essas eu fiz por folha. A matriz eu perdi. Uma lagarta comeu. E aí eu fiquei com essas 3 mudas que eu fiz por folha, tá? Nesse vaso eu tenho a Echeveria Glorious. Quando ela chegou, ela tinha umas marquinhas brancas na folha, mas agora ela deu uma perdida. Eu cultivei ela no tempo. Eu acho que ela não gostou muito não, viu? Talvez esteja faltando um pouco de água. Aqui do lado eu tenho a Echeveria Avocado Cream. Eu não tenho certeza se é uma Echeveria. A Avocado Cream eu perdi uma na chuva, tá, gente? Então, fique esperta aí, é uma planta gordinha. Essa branquinha aqui é a Echeveria Exotic, já é da família das Topsy-Turvys. Salvo engano, é a Topsy com a Laue, tá? Essa outra aqui já é uma plantinha que não tem, ela tem um número. É Echeveria N4, ela forma carúnculas, salvo engano, tá? O miolo dela tá um pouco estranho, talvez, não sei, espero que ele não dê flor central, né? Aqui é uma Pink Trumpet. Esse vaso aqui eu acho que ele precisa de mais água, né? Tô achando que a questão aqui é mais água mesmo. É barro, eu impermeabilizei, mas mesmo assim às vezes ele chupa muita água, né? Aqui eu tenho a Echeveria Shichifukunobara. Gente, aqui é só uma mudinha, tá? Essa é uma planta que deu haste central. Aí eu tirei as folhas e brotou. Aí eu fiquei esperando para brotar, cortando a haste. Ele não brotou, então eu tive que tirar as folhas um pouco para estimular a brotação. Aí deu 3 mudinhas, tá vendo, ó? Eu tentei fazer por folha. Eu acho que é uma planta muito lenta para brotar por folha, viu? Eu até consegui uma, mas eu não sei se vai vingar. Bem lenta, mas bem lenta essa planta. Ai, gente, aqui eu tenho uma Echeveria que chama unguiculata. É uma Echeveria que ficou numa situação muito estranha. Eu acho que ela teve algum problema de raiz. Ela ficou muito esbranquiçada, ela não ia para frente.
Agora, gente, ó, talvez por conta do osmocote, ela parece que deu uma acordada e a coloração dela ficou boa. E eu tô esperando um pouco mais, talvez eu faça uma decapitação no futuro, mas ela foi cultivada no tempo, na chuva, e ela sobreviveu. Nesse vaso aqui, gente, eu tenho essa daqui, ó, e que veio como chihuahuensis ou chihuahuensis, que é a tal da bem parecida com a Beatrice. A minha Beatrice, ela não tem miolo, tá? A chihuahuensis dizem que costuma ter mais. Essa daqui, gente, ao lado dela, belíssima, chama Yulin. Uma planta bem diferente também. Olha só o desenho da folha dela, que coisa mais maravilhosa. Aqui eu tenho uma Echeveria, que é a Linda Jean. Essa é a coloração da minha Linda Jean. Olha só, ela tá dando bebês aqui do lado, parece que vai dar mais um ali. Ela tá num pote bem pequenininho, mas eu vou transferir ela para um pote maior. Acho ela muito parecida com a Mensa. Olha só, essa é a minha Mensa, né, ó. E essa aqui é a Linda Jean. A diferença das duas, bom, a minha Mensa tá mais verde, a minha Linda Jean tá mais arroxeada, a minha Linda Jean está mais aberta, né? E o formato da folha da Linda Jean, ela mais arredondada aqui, ó, pertinho da ponta. E essa aqui é mais compridinha, tá vendo? Essa é a diferença entre as duas, ó. Outra Echeveria maravilhosa é a Heart's Delight. Gente, essa planta aqui tá bem grandona aqui. É, grandona não, vai. Deixa eu ver. Colocar a mão aqui perto para vocês verem, ó. Qual que é o diferencial? É o formato de coração dessa folha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o formatinho de coração. Olha só que gracinha. É uma planta muito bonita. Não é uma planta que fica gigantesca. Eu gosto disso. Não gosto de plantas mais gigantescas. Eu não tenho mais espaço. Reprodução por decapitação. Bom, gente, aqui eu quero mostrar essa suculenta aqui enorme, que chama Echeveria agavoides Sirius. A Sirius, ela é mais clarinha e ela vai ficando com essas pontinhas mais avermelhadas no inverno. Ao lado dela eu tenho essa linda Echeveria lipstick, que também fica bem grande, com essas pontas bem vermelhas. Fica uma Echeveria enorme. A minha tá pequena. E aqui embaixo, gente, eu tenho uma Polidones amassada aqui, gente, olha. Lindas essas plantas. Então, eu adoro essas três. Elas vivem aqui há bastante tempo. Eu tenho que mudar, mas eu não mudei. E essa Sirius, para mim, é apaixonante. Echeveria e a Lina. Gente, a minha tá torta. Ela ficou um tempo com o vaso assim, ó. E aí ela ficou buscando a luz e ficou torta. Mas essa é uma planta, gente, que ela tem uma beleza pela simetria dela. E ela sempre fica com essas bordinhas, tá vendo? Meio manchadinhas, escurinhas. É uma planta belíssima, de fácil cultivo. Eu preciso cuidar melhor da minha hialina, tadinha, olha só. Aqui, gente, eu tenho a Echeveria Belém, ó. Eu comprei, na verdade, essa como rosa nortena, mas eu acho que essa aqui é a Belém. A rosa nortena, ela tem babadinhos na folha, e a folha é um pouco mais larga aqui, ó. A Belém, ela já tem uma folha mais compridinha. Essa é a diferença das duas, pelo que eu vi, tá? A minha não gosta de excesso de chuvas, ok? Tem que ser protegida da chuva, ela pega muito olho negro. Ó, ela deu bebês na caule, tem um aqui, tem outro aqui. Olha que plantinha generosa. É lindíssima, lindíssima. Ela tem uma cor muito bonita, é um cinza com roxo, com rosa e azulado. Belíssima suculenta. Aqui eu tenho a Echeveria
Pulvinata Ruby Blush. Essa pulvinata aqui tem essa tendência a ficar desse jeito, bem alongada. A minha tá sofrendo aqui. Eu adubei ela já. Ela não gosta de chuvas, tá? Ela pega muito olho negro também, então tem que cuidar dela na época de chuvas. Outra belíssima Echeveria da família das Topsy-Turvs é a Echeveria Dark Vader. Gente, a minha Dark Vader ficou assim agora no inverno. No verão ela fica bem verde mesmo. Quase não fica colorida. Olha que linda essa suculenta, né? A que tá em sol pleníssimo está mais para amarelo. Essa aqui que tá em meio período de sol, ela tá mais arroxeada, mais escura. Essa outra Echeveria é a nossa companheira aqui, a Echeveria Dorete. Gente, eu acho essa planta de difícil cultivo. É uma planta que vai se reproduzindo assim, olha. Tá precisando de uma limpeza, né? Tirar os matinhos, tirar as folhas velhas. Mas a minha tá no tempo, tá na chuva, mas não curte chuva não. Não curte. Eu acho a reprodução dela por folha. Se você conseguir fazer a folha sobreviver, ela brota 100%, mas eu não consigo fazer sobreviver. E é lenta. Lenta. Essa daqui, tá? Aqui eu tenho a minha Derenberg. Olha isso, gente. Echeveria Derenberg. Também não curte excesso de água. Eu cultivo a minha no beiral. Ela pega a chuva somente de lateral. Ela tá se reproduzindo dessa forma aqui. Ela brota por folha. Eu tenho alguns brotinhos aqui que eu consegui fazer por folha. Mas eu acho que tem que ser em vaso de barro ou vaso de cimento. Não gosta de excesso de água, gente. Uma plantinha bem formada, bem lentinha também. Não é uma planta muito rápida, que eu acho linda, ó. Forma essas montanhas assim, ó. Linda demais, gente. Mas não é uma planta muito fácil, não. Vou falar a verdade. Meio chatinha, eu acho. Eu tenho essa daqui, que é a Echeveria silhouetta. Gente, existem várias suculentas com um nome parecido com esse. Silhouette. Ai, tem vários, tá? Vou deixar o nome dessa daqui na tela para vocês prestarem atenção, porque existem outras que não tem nada a ver com essa planta, ok? Essa aqui veio lá da Brilho do Sol. Eu tô mantendo a identificação que eu recebi. Essa daqui é a Echeveria peacock ou desmetiana. Olha só. Eu não sei se é uma colorata, eu não lembro mais. Olha que bonitinha. Essa da minha tá pequenininha. Eu não sei se ela cresce mais do que isso. Porque a minha, gente, não cresceu muito não. Tentei fazer mudas, ainda não consegui. Aqui eu tenho a Echeveria Mexican Firecracker. É uma Echeveria pilosa, muito boa para reprodução por folha e por decapitação. Brota generosamente. É uma planta que não pode pegar toda a chuva, toda a chuva, porque ela vai fungar, ela enferruja, ok? Olha só, esse vaso tá todo quebradinho. É a Echeveria cuspidata, variação Zaragoza. Olha que planta linda, bem pontudinha. Essa aqui me lembra muito uma outra suculenta que eu tenho aqui. Echeveria Red Absinthe. Olha só como são bem próximas, bem parecidas. A minha Red Absinthe está no sol pleno e a minha Zaragoza não. Essa daqui, gente, é uma híbrida. Eu acredito que seja uma híbrida de Gila. Ela é pruinada. Gente, olha a cor que ela fica. Ela fica rosa. Rosa com amarelo.
É uma planta lindíssima, lenta, não suporta água, não suporta ser cultivada na chuva, precisa ser cultivada num local protegido e também quase não dou água para essa planta, porque ela não pede, ela não desidrata, ela não precisa de muita água. Desse lado eu tenho essa agavoide maravilhosa, olha aqui, ó. Olha que planta linda. Mas eu não sei a identificação. Eu comprei no supermercado há muito tempo atrás, junto com essa daqui. E eu não sei, eu vi já essa planta em outros lugares, só que eu não tinha ela na época e eu não sei mais, nunca mais vi em álbuns. Não sei se tem alguma coisa a ver com ébony, alguma coisa assim, ó. Mas infelizmente eu não sei a identificação. Quem souber e puder me ajudar. Nesse vaso, gente, eu quero destacar essa aqui, ó. É a Echeveria Purple Peel. É uma planta muito parecida com a nossa querida Perle, mas ela fica rosa o tempo todo. O tom de rosa dela é muito forte e ela fica nesse tom o tempo todo. É uma planta linda, de fácil reprodução. Ela não pode, na verdade, ficar na chuva porque ela pega olho negro. Gente, nesse vaso aqui, ó, essa aqui é Sweet Snow, mas eu já mostrei. Aqui é a Black Prince, que eu também já mostrei. E eu tenho a Concrete Jungle. Nossa, essa planta é difícil de cultivar, difícil de manter viva. Morre muito fácil, ela despetala muito fácil. Tem que sempre estar fazendo mudas. Aqui eu tenho a Echeveria Dionysus, plantinha muito bonita, que não pode ser cultivada na chuva, porque senão ela pega olho negro e ela vai perdendo todas as folhas aqui embaixo. Evita deixar essa planta na chuva, mas ela pode ficar, enquanto no período das secas, ela pode ficar no tempo tranquilamente. Regas bem moderadas. Echeveria setosa. Aqui no Brasil ela é comercializada como diminuta, mas acho que ela não é a diminuta, é bem azul, gente. A reprodução dela pode ser por folha ou decapitação, faz brotação espontânea, uma planta também bem tranquila, pode ser cultivada no tempo. Você pode perder ela no tempo? Pode perder também, eu já perdi algumas. Eu tenho muitas mudas que eu fiz tanto por folha como por decapitação. É uma belíssima planta de pelinhos, olha. Uma híbrida de Cante, a conhecida Echeveria Morning Light. Essa é uma planta que também cresce bastante, ela fica nesse tom azul, lilás, né? Cinza. Ela dá muita brotação no caule. A minha estava bem grande, mas diminuiu por conta dessas brotações. Ela também vai bem por decapitação, reprodução por decapitação e por folha. Aqui, gente, eu tenho a belíssima Echeveria Joy. Ela é acinzentada, uma planta que não pode ficar no tempo, na chuva, porque ela pega olho negro muito facilmente. É uma planta lindíssima quando você consegue manter ela saudável. Eu acho que eu não mostrei essa daqui, Echeveria agavoide Romeu Rubi. Acho essa planta linda, linda, linda. Cultivo a minha no tempo. Protejo do excesso das águas da chuva. E deixo sempre ela num vasinho bem baixinho. Mais uma Echeveria, Echeveria Valentina. Essa é uma planta que se reproduz por folha com facilidade. Chega a ficar uma planta bem grande. E não é bom cultivar no tempo, porque ela pega olho negro com facilidade. É bom proteger do excesso das chuvas. Mais uma Echeveria, essa verdinha aqui, olha. Essa é a Echeveria Spectabilis. Ela não tá muito bonita aqui agora, porque ela não está estressada.
Ela fica linda no inverno. Vou deixar uma foto aí para vocês verem. Gente, eu tô esquecendo da minha madiba. A minha madiba tá assim feinha, olha, com as manchas todas nas folhas, porque ela é cultivada no tempo, ela pegou olho negro, queimou no sol. Então ela ficou assim bem feinha. Mas essa planta é maravilhosa. Nesse vasinho, gente, eu tenho uma aqui, olha, essa que tá colorida, ela é uma muda de sanguinha. Eu perdi a mãe, a muda principal, fiquei só com essas brotações que eu fiz por folha. Olha que coisa mais rica. Essa é uma planta que fica muito colorida, mas não suporta a chuva. Gente, é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, tá bom? Deixa nos comentários aí se esse tipo de vídeo tá ajudando vocês na identificação das suculentas. Espero que estejam gostando da série de Echeverias. Até a próxima. Tchau! O que vocês vieram correndo aqui? Hein? Hein? Ah, sério? Você já quer passear, lindo? Ah! Ai, meu Deus, que coisa rica! Tchau, gente!